aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do BS Card Brasil. Hoje vou falar um pouco para vocês sobre regras, não só regras difíceis, confusas, que mudaram, que foram melhoradas, mas que são importantes, já que esse ano a gente está cheio de torneio no Brasil. Então é importante vocês saberem como elas estão funcionando, vocês saberem interpretar, para ninguém tenha de passar a perna, caso isso vá acontecer, ou para você também saber como montar melhor seu baralho, como reagir melhor, e aí tudo fica certinho. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre a polêmica, vamos dizer assim, da adaptação de regra, ou mudança, ou explicação de regra do Yantia Merciless Barrage. Bom, quando a gente fala nesse Yantia, ele é um dos counterplays que veio grátis, né, da BT10, quando você tem um Winslow em campo com 2 marcadores ou mais, ele pode ser usado sem pagar o custo. E aí, o efeito dele, você escolhe 2 Battle Cards do oponente e dá menos 15 mil, né, pelo turno para aqueles Battle Cards. E ele entra em campo com um corpo de 15 mil aí, que é legal. Eu vou explicar o porquê da interação do Yantia com essas duas outras cartas aí, né, outras cartas, que é o Frieza e o Son Goku, por que ele seria diferente. O Goku é um exemplo e o Frieza é um exemplo, tá, gente? O Frieza eu tô usando como uma carta que entra por efeito, counterplay, e o Goku, uma carta que entra por hardcast, né? Tipo, paguei 2 energias e joguei ela no campo. Sem mais, sem problema, sem enrolação. Bom, tudo acontece por conta do texto do Yantia, né? Ele diz que eu escolho 2 Battle Cards do oponente e eles ganham menos 15 mil pelo turno e eu jogo ele. Bom, como que funcionaria? No decorrer do jogo, o meu oponente vai falar, ele vai pagar 2 energias e vai falar, vou jogar o Goku. E aí eu respondo, então eu vou dar um counterplay e vou jogar o Yantia. Mas na execução das fases do jogo, o que acontece é diferente. Quando eu dou um counterplay, isso acontece antes dele jogar a carta. Então o Yantia entra primeiro. Quando o Yantia entra, eu tenho que escolher 2 Battle Cards do oponente para dar menos 15. E não tem, tá vazio, o campo tá vazio, ou seja, o Goku vai entrar depois desse efeito. Então eu não consigo dar o menos 15 para essa carta que está sendo jogada, né, hardcast, né, sem ser efeito, só pagando o custo dela. Eu posso, claro, botar o Yantia e dar menos 15 para outras duas que já estejam em campo, beleza, mas não pro Goku que está sendo jogado sem efeitos. Daí a gente fala em janela, né, janela 1, janela 2. Não existe janela 2 para cartas que estão sofrendo hardcast, que estão sendo jogadas na raça, tá? Então, só existe essa uma janela, por isso que o Yantia, ele foi, entre aspas, nerfado quando explicaram esse efeito, tá? E agora eu vou explicar a interação com o Frieza carismático, né, como exemplo, e deixei aí um Buu no campo para mostrar um pouquinho melhor. Então, o meu oponente, ele pode jogar, né, o Frieza, anunciar o Frieza e eu anunciar o Yantia, tudo bem? Vamos supor que eu joguei uma carta e ele responde o Frieza, né, a essa carta. Só não coloquei essa carta aqui no campo, tá bom? Mas vamos lá. A primeira opção é, ele anunciou, né, o Frieza, eu anunciei o Yantia, e aí como eu fiz antes, o Yantia entrou primeiro, eu anunciei na janela 1. Então quem que vai tomar menos 15 mil? É só o Majin Buu, né? Não vai ser o Frieza também. Mas aí eu tenho a escolha. Eu posso escolher jogar o Yantia na janela 2. Então aí o que aconteceria seria o contrário. O Frieza entra primeiro, o Yantia entra depois, e aí sim faz o seu efeito, onde os dois já estão em campo, e eu dou menos 15 mil para as duas cartas que já estão em campo, tá? Então, quando o oponente joga uma carta, um Battle Card, por efeito, eu tenho essa liberdade, essa flexibilidade de escolher em qual janela eu vou responder. Para o Yantia é sempre melhor responder na segunda janela, certo? Então, é assim que ficou o efeito, né? Ou a funcionalidade desse Yantia, beleza? Vou para mais uma explicação de outro efeito, outra carta. A gente vai falar de tokens. Os tokens, na verdade, são cartas que não têm custo específico. Não é que elas têm custo zero, elas não têm custo específico. E por isso que eu vou explicar a interação dessas duas cartas com os tokens ser diferente. Então, por exemplo,
Quando eu ativo Dormant Potential, quando eu ativo Secret Identity Masked Sale, o que a carta diz, né? Vou falar do Secret Identity, que é mais fácil. Eu escolho Battle Cards do meu oponente, qualquer número de Battle Cards do meu oponente, que somem um total de energia de 6 ou menos. Ou seja, eu não estou falando que tem que ser cartas com custo 6 ou custo menor que 6. Soma 6 ou menos. O token não tem custo. Então, se eu for jogar ele na soma, é 0. Então, fico um pouco confuso, mas quando eu falo em somar até um número, token conta como 0. No Dormant Potential tem um texto parecido, que soma até 2. Agora, se eu vou para essa outra carta que eu mostrei, o Kami, ele diz o seguinte: se o oponente tiver 4 ou mais Battle Cards, escolha todos os Battle Cards seus do oponente com custo 4 ou menos. Não é que some até 4. Então, nessa carta, precisa ter um custo. Precisa ter um custo, seja 1, seja 2, seja 3, seja 4, que seja 0. Mas token não tem custo 0. Token não tem custo. Por isso que o Kami não atinge, não faz efeito no token. Tá? Como eu disse, é uma regra um pouco confusa, mas quando a gente entende ou soma ou define custo, aí tem essa diferença. Se soma até um número, token conta como 0, né? Porque ele não tem custo. O colocar nada em um lugar vai ficar com nada. Agora, se é escolher algo que exista, não existe custo de token, né? Então, o Kami não atinge. Beleza? Outra que a gente tem tido bastante conversas é o Indestrutível. Eu vou falar sobre o Zamasu, né, que é uma das cartas mais usadas com Indestrutível hoje em dia, mas qualquer carta que tem Indestrutível. Indestrutível diz: essa carta não pode ser retirada da Battle Area, nem por KO, nem por efeitos do seu oponente. É isso que ela diz. Então, como que eu vou tirar? Eu botei aqui umas opções de como tirar, né? Bom, tem o Vegeta's Final Flash. O que ele diz? Eu escolho um Battle Card do meu oponente, ignorando barreira, e nego as skills dele pelo turno. Então, se eu tirar os efeitos do Zamasu, depois bater nele ou remover ele, sai, porque ele não tem mais o Indestrutível, ele passa a poder ser removido. E Heroine's Lineage, que rouba o Battle Card, né? Pega o Battle Card do oponente para você. Não serve, porque tirar o oponente ou tomar controle, tomar posse de um Battle Card é um efeito e está removendo de uma Battle Area. Então, executaria, trigaria todos os efeitos de remoção de Battle Area. No caso, ele não pode ser removido. Então, Heroine's Lineage não tira Zamasu. E o Godita, que ele não está dando KO, ele está mandando para o Warp, né? Também não remove Zamasu. Mandar para o Warp é um efeito que tira de Battle Area. Então, também não funcionaria em cartas indestrutíveis. E o último exemplo que eu coloquei é esse Vegeta Exploiting Weakness. É uma carta que a gente usa como counterplay, né? Ele entra em campo e dá menos 20.000 para todos os Battle Cards do oponente. Ele funciona? Sim. Reduzir o poder do Zamasu a 0 faz com que ele saia da Battle Area. Por quê? Ele não está sendo removido por efeito do oponente. Ele está sendo removido do campo por mecânica de jogo. Indestrutível não previne isso. Então, reduzir a 0 o poder de um Battle Card indestrutível faz com que ele seja removido por uma mecânica de jogo. Então, funciona. Beleza? E, por fim, né, para a gente falar um pouquinho da última polêmica, o Ultimate Dark Dragon Slaying Bud é uma carta que estava sendo abusada, né? Eu vou ler ela para vocês, depois eu vou comparar com uma outra. Então, ela diz que se o oponente estiver jogando um Unison, ele pode ou remover um marcador dele para cada 2 cartas na drop ou na warp, ou colocá-lo na drop área ao invés de jogá-lo. Se ele não fizer isso, seu oponente só pode atacar uma vez por turno. Qual que era a polêmica dessa carta? A regra de counterplay diz que eu posso ativar quando o jogador faz uma play. E quando fazer uma play pode ser um Battle Card. Se o oponente joga um Battle Card e ele não tem um Unison, ele não consegue executar nem a primeira nem a segunda opções dessa carta. Ou seja, só sobra uma. Se ele não fez nenhuma das anteriores, ele só pode atacar uma vez no turno. Então seria uma Flying Nimbus 1000 vezes mais forte, sem descartar a carta da mão, que serve em qualquer deck. Não foi para isso que a carta foi montada. Porque a regra do Dragon Ball também diz que
Quando eu ativo uma carta, eu tenho que executar o maior número de efeitos ou funções dela possível. Se eu não posso executar um, eu parto para o próximo. E era baseado nessa regra que estavam abusando dessa carta. Ela foi meio que erratada, de uma forma que, para ativá-la, só se o jogador estiver naquele momento jogando um Unison. Então, isso mudou. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, para Hidden Power of the Saiyans, que é essa carta verde aqui na direita. Ela é bem antiga, mas ela também dava essa dúvida, né? Criava aí um momento meio dúbio para a interpretação da regra, que diz o seguinte: é um counterplay, seu oponente pode colocar o Battle Card que ele está jogando na drop area em vez de jogar. Se ele não fizer isso, escolhe 2 cartas na mão e coloca na drop area. Então, assim, também era outra que poderia ser abusada. Então, vou ativar quando jogar um Unison, ou vou ativar em outro momento, ou ele não precisa estar jogando. Então, assim, para evitar qualquer problema, elas foram reescritas de forma que elas só podem ser ativadas no momento que o oponente está executando aquela função inicial, tá? Então, Ultimate Dark Dragon Slaying Bullet é uma carta que só vai poder ser ativada no ato de o oponente jogar um Unison. Tá? Isso para o primeiro efeito counterplay dele. Outro efeito que é o Activate Battle, esse são outros 500 aí, tá bom? Mas então, resumo. Agora a carta, ela só vai ser usada porque ela foi feita para ser usada, ninguém mais vai abusar, tá bom? Então já está erratado. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham entendido. Se tinham essas dúvidas, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aí nos comentários. Se tem mais alguma dúvida, qualquer uma que seja, manda, a gente pode fazer um vídeo, se a gente achar que são poucas dúvidas ou não cabe no vídeo, a gente responde no particular, a gente vai colocando as respostas aqui para todo mundo poder jogar e entender melhor o jogo, beleza? Então, como eu sempre falo, agora que a gente está dominando, vamos jogar.